E aí, pessoal, o planejamento do Grêmio para 2022. O que podemos afirmar? O que é fake news? O que, de certa maneira, está sendo discutido tanto nos bastidores como nas redes sociais? Que ambiente a gente tem, neste momento, para falar sobre 2022? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O terrível momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o jogo da vida do Grêmio no próximo domingo contra a equipe do Corinthians, indica um terreno fértil para se discutir como será o futuro do Grêmio. Eu tenho lido e tenho escutado e visto no YouTube muita gente falando sobre o plano do Grêmio para 2022. E fiz questão de tentar entender o que está sendo discutido internamente, mas também em cima dos dirigentes, não do primeiro escalão, mas o que se fala internamente no Grêmio sobre o ano de 22 e como o Grêmio vai proceder. A gente já viu falar em treinador, a gente já viu falar em contratações. Eu vou uma a uma aqui tentar posicionar a ideia geral do clube e também como que a gente pode conduzir essa questão, sobretudo antes do jogo contra o Corinthians, mas independente do resultado da partida, também fazer uma avaliação de que caminho o Grêmio está tomando. A gente pode começar em cima das saídas. Por quê? Porque já é consenso que muitos jogadores, e não foi por acaso que eu coloquei na capa a foto do Douglas Costa, que foi a mais vultuosa contratação, talvez a maior contratação de todos os tempos. Pois, em caso de eliminação do Grêmio, de rebaixamento do Grêmio, é evidente que esse vai ser um dos principais pontos a serem conversados. E o Grêmio nesse ponto é um pouco dividido. Tem gente que acha que no ano que vem o Douglas vai dar muita resposta e tem gente que está muito incomodado com o Douglas dentro do campo e também neste processo de liderança. Douglas se absteve das lideranças e isso, de certa maneira, incomodou. Os dirigentes esperavam um pouco mais disso e tenho certeza que esse vai ser um ponto nevrálgico do Grêmio. Claro que vai precisar baixar salário se o Grêmio for rebaixado, mas mesmo com a permanência do Grêmio, ele vai ser discutido amplamente. Eu diria até que mais pessoas que eu conversei são contra a permanência do que a favor. Decepção foi a palavra que eu usei ontem nas minhas opiniões, mas que eu ouvi também desde que eu comecei a conversar para montar esse conteúdo para vocês. Esse é o primeiro ponto. Avançando, um grupo de jogadores que, de certa maneira, já discutem, muitos deles, a renovação, jogadores que foram procurados para a Série A ou Série B, não são poucos, isso para mim foi surpreendente. Imaginei que haveria no grupo de jogadores uma limpa, mas não foi o que eu escutei. Existe sim uma série de situações que vão ser contornadas. O Grêmio entendeu ao longo do ano de 21 a grande dificuldade que vai ter para a recolocação desses jogadores sem que pague salários. Isso aconteceu neste ano com o próprio Vitor Ferraz, com o Paulo Vitor, com o Vanderlei, com muito mais claramente Everton, e o Grêmio sentiu essa dificuldade. Para o ano que vem, isso pode ser ainda maior. Se tiver na B, nem se fala. Existe sim um entendimento, não, mas a B é um campeonato diferente. O Grêmio vai ter que fazer uma folha, no máximo, até 8, 9 milhões, o que é o dobro da folha do principal clube lá, em matéria de custos, os 6 milhões, 5 milhões. O Vasco, por exemplo, vai ter que baixar para 4 milhões, ou seja, o Grêmio tem praticamente o dobro disso, o que indica que se o Grêmio cair, o Grêmio vai ter capacidade financeira. Eu tenho dito aqui que essa é uma dificuldade do Grêmio, né? Porque vai perder receita, só que o Grêmio já trabalha e isso acontece, e aí a gente entra em algo que a gente pode afirmar, é muito grande a procura por jogadores jovens do Grêmio. O Grêmio tem um número muito grande de atletas com passagens de seleção e é muito forte a procura. E eu falo especialmente para os meninos do sub-20. Claro que nós temos no profissional procuras, por exemplo, por Wanderson, por Tonhão, isso mesmo. Então existe e vai ser utilizado isso para o Grêmio ter ferramentas para trabalhar
a partir do próximo ano, se no caso de rebaixamento o Grêmio tiver que fazer uma reformulação total. Mas essa é uma coisa que preocupa. Inclusive, um dos pontos que eu não consegui tirar exatamente é essa notícia que está circulando do nome de Diego Souza e a sua renovação. Diego Souza ganha perto de 600 mil reais e teria pedido ou o mesmo valor ou uma luva um pouco maior. Eu achei um absurdo, mas é o que está circulando dentro dos bastidores. O que eu vou fazer? A notícia está aí, a gente tem que falar. Dito isso também, a gente precisa falar dos dirigentes. Denis Abraão tem afirmado que não irá permanecer, independente do que acontecer, pelo desgaste, pela família, por todas as suas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, surgem notícias de que o Grêmio está acertado com Dunga para treinador. Eu não consegui sequer chegar perto dessa informação, mas essa informação surge de jornalistas importantes. Então a gente tem que ficar atento, porque pode sim eu não ter conseguido chegar perto dessa informação, não cheguei muito longe, mas isso circula. Existem também informações de que o Grêmio tem pré-contratos com jogadores. Hoje eu consegui levantar algumas coisas que não existe isso nesse momento. Nem pelo Grêmio, nem pelos jogadores. Se falou em vários jogadores, inclusive o Nicão do Atlético Paranaense. O que eu sei neste momento é que tudo está em stand-by em matéria de reforço e construção do grupo. Porque não se sabe quem vai ser o dirigente, não se sabe quem vai ser o Mancini, que é uma outra questão. Mancini também divide os dirigentes. Tem quem acha que se ele ganhar, ele permanece, e tem quem acha que, independente do resultado, ele precisa sair. E aí eu posso colocar a minha experiência aqui com esse ambiente, que não é formado pelas pessoas que lá estão, mas que eu conheço muito o pensamento geral destes momentos e o que aconteceu, por exemplo, em 91, eu também não estava, mas o Grêmio vai se modificar drasticamente. A derrota do jeito que foi em 2021 não garante pedra sobre pedra. Então, quando se tem um planejamento, quando se tem, principalmente visando um campeonato como o Campeonato Brasileiro, tu vai ter que ter muita cicatriz do que aconteceu. Então, essa realidade, podem apostar, ela vai modificar muito. Eu uso algumas expressões como o percentual de utilização desses jogadores, eu acho que não passa de 20%, mas tem gente que acha que vai a 50%. Então eu tenho essa ideia. Agora, com relação a treinador em caso de queda, esqueçam. Não tem ambiente para ficar. Não existe isso. E isso a gente está vendo também correr nos bastidores. O que eu posso dizer sobre a ideia de planejamento é que está circulando muita notícia porque o ambiente é muito fértil para isso. Todo mundo diz, os dirigentes oficialmente não vão falar nada porque estão vivendo um foco absurdo, que é tentar salvar o Grêmio ainda, mas o que a gente pode contornar ou compor a partir daí é que nós temos um ambiente fértil, mas que nada está assinado e definido. Não existe negócio nesse momento. Por quê? Por um simples motivo. O Grêmio ainda não sabe o tamanho do seu investimento, como que o Grêmio vai encaminhar o próximo ano. O que se sabe, e aí isso sim está andando, são negociações com jovens jogadores, porque, seja como for, o Grêmio vai ter que pagar muito para se livrar de grande parte desses vários jogadores contratados muito caros, mal pensados, mal avaliados, mal definidos. Isso, de fato, está andando e está acontecendo. Inclusive, já tem informação de jogadores que estão quase como se despedindo do Grêmio. Jogadores do grupo principal, e aí eu cito dois, eu acho que o Chapecó e o Wanderson são jogadores que dificilmente permanecem. Agora, na base tem bastante gente, jogadores inclusive com propostas, olha, que me surpreenderam. Tem um, por exemplo, um volante do Sub-20, que tem uma proposta de 7 milhões de euros, o Grêmio permanecendo com 4 milhões de euros, o que, convenhamos para o menino que nem fardou ainda, é bastante.
Portanto, cuidado com tudo que se diz. O jogo de amanhã vai ser um definidor e os caminhos basicamente são esses que eu falei para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.